Uma ótima noite, está começando mais uma edição do Piemonte News, hoje quinta-feira, agora 18 horas e 7 minutos. Você acompanha as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo e que vão ser ainda destaques nos outros noticiários. Então vamos às principais manchetes de hoje. Governo ajuda reajuste de valor pago por beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Brasil registra 269 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. A atriz mexicana e El Chapo trocavam mensagens amorosas. E lavagem do Bonfim se repete desde 1754, graças a um livro de ouro. Essas e outras notícias você confere logo mais na edição do Piemonte News. A presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, informou nesta quarta-feira que o governo ainda estuda a atualização das prestações pagas pelos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O objetivo é adequar o valor aos aumentos nos custos dos imóveis e à elevação da renda das famílias, já que nos últimos anos houve aumento no poder de compra do salário mínimo. A atualização dos valores das prestações do Minha Casa Minha Vida ainda está em estudo. A ideia é adequar o valor pago pelos beneficiários aos aumentos no custo dos imóveis e à elevação da renda das famílias. Nos últimos anos aumentou o poder de compra do salário mínimo e não houve mudança nos valores das prestações. Tem reajuste desde 2009, quando o programa foi lançado. O salário mínimo subiu, ou seja, a renda das pessoas subiram, o valor dos imóveis também, o que valia a casa lá não é o mesmo valor que é hoje, também subiu. Então esse aumento da prestação está em linha com o crescimento da renda das pessoas e com o crescimento do imóvel, ou seja, o subsídio continua o mesmo. O Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. De acordo com o balanço mais recente, até novembro do ano passado, o programa recebeu investimentos de 283 bilhões e 35 milhões de reais. E quase 2 milhões e meio de unidades foram entregues em todo o Brasil para mais de 9 milhões e 700 mil pessoas. Na faixa 1 do programa, o governo se responsabiliza por mais de 90% do valor do imóvel e atualmente a prestação mínima é de R$ 25 por mês. Essa faixa atende hoje famílias com renda de até R$ 1.600 mensais e deve passar a atender famílias com rendimento de até R$ 1.800. Já existem também novas regras para faixas de renda mais altas. A partir deste ano, podem ser incluídos no programa beneficiários com renda de até R$ 6.500, que podem financiar imóveis de até R$ 225 mil, dependendo da cidade. As prestações equivalem a no máximo 30% da renda familiar, os juros são de até 7,16% e o prazo de pagamento de até 30 anos. E a redação da TV Piemonte recebe uma notícia em primeira mão, a operação policial que está acontecendo agora mesmo no bairro Pé do Monte, aqui em Itaberaba. São 2 viaturas da Rondesp e 2 viaturas da Polícia Militar, de acordo com as informações, que estão rondeando, que estão fazendo a abordagem no bairro Pé do Monte. Mas ainda não sabemos os motivos dessa operação. A qualquer instante podemos trazer mais informações sobre isto. E Dilma sanciona com vetos lei que permite repatriar dinheiro não declarado à Receita no exterior. O texto regulariza a vinda de dinheiro que está fora do país sem o conhecimento da Receita Federal. A lei foi sancionada ontem no Palácio do Planalto. A ideia é que os brasileiros que enviaram dinheiro para bancos no exterior e não tenham declarado para a Receita Federal paguem parte do que devem do imposto. Eles também vão ter que pagar uma multa. Em troca da anistia de crimes relacionados à evasão de divisas, o contribuinte pagará 15% de imposto de renda e 15% de multa, totalizando 30% do valor repatriado. Foram 3 vetos na lei. O primeiro veto, derrubado pelo Executivo, obrigava brasileiros que tivessem obras de arte, metais preciosos ou joias em bancos a trazerem de volta esses bens para o Brasil. O segundo derruba a possibilidade de pagar o imposto e a multa de forma parcelada. Outro dispositivo vetado é o que permitia a repatriação de recursos em nome de terceiros ou laranjas. O dinheiro tem que estar no nome da pessoa realmente beneficiada para que possa voltar ao Brasil. A lei é uma das medidas do governo para tentar reequilibrar as contas públicas neste ano. O texto volta para o Congresso Nacional, que avalia os vetos.
E em novembro de 2015, o país registrou nada mais, nada menos que 269 milhões e 590 mil linhas de celular ativas. As contas da telefonia pré-paga totalizavam 196 milhões e as pós-pagas 72 milhões e 980 mil. Os dados são da Anatel. Celular, seja para fazer uma ligação ou navegar na internet, já faz parte da vida de muitos brasileiros. Hoje em dia, é difícil sair na rua e não ver alguém com um telefone na mão. Hoje o número de linhas ativas na telefonia móvel em todo o Brasil chega a quase 270 milhões. Isso segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A maioria é do tipo pré-pago, aquela que é preciso comprar crédito antes de usar. Até outubro de 2015, o número de contas pré-pagas chegou a 196 milhões. Já os celulares com conta do tipo pós-pago chegou a quase 73 milhões. Ok, inscrições no Sistema de Seleção Unificado terminaram nesta quinta, as inscrições no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. O programa possibilita que o estudante ingresse em uma instituição pública de ensino superior. Foram disponibilizadas 228 mil vagas para mais de 6 mil cursos. Bárbara, de 17 anos, moradora de São Paulo, aproveitou para fazer a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. A estudante fez 590 pontos no Enem e, com a ajuda das cotas para alunos de escolas públicas, acredita que vai conseguir uma vaga. Fiz cursinho, 1 ano e meio, esperava mais de mim, mas até que eu acho que vai dar para eu me inscrever em uma boa faculdade, vai dar para entrar em uma boa faculdade. O estudante pode se inscrever em até 2 opções de vagas. Ao fazer a inscrição, o candidato precisa ainda apontar se pretende disputar as vagas de ampla concorrência ou aquelas destinadas à lei de cotas. Durante o período de inscrição, que termina nesta quinta-feira, é possível verificar a nota de corte de cada curso e alterar a escolha, para aumentar as chances de aprovação. Nesta primeira edição de 2016, o SISU ampliou em quase 11% o número de vagas ofertadas em relação à primeira edição de 2015. O resultado da chamada regular será divulgada no dia 18 de janeiro, na internet, na página do SISU e nas instituições de ensino superior. As matrículas ocorrem nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada. Entre os dias 18 de janeiro e 29 de janeiro, os candidatos que não foram convocados na primeira opção de curso podem entrar na lista de espera. Caso sobrem vagas, as instituições poderão convocar os alunos dessa lista. Para quem se inscreveu, como é o caso de Bárbara, tem que se preparar para uma nova rotina de estudos. O SISU ajuda bastante, né? Porque as provas só de vestibulares das federais são mais difíceis, então fazendo o Enem e o SISU é uma ajuda. E em documentário americano, um suposto PM carioca admite matar homossexuais. O documentário faz um relato sobre a vida de homossexuais em vários países e causa polêmica nas redes sociais. O documentário Gay Cashion vai ser lançado em fevereiro. É parte de uma série de um canal pago americano sobre temas polêmicos como drogas, sexo e violência. E o trailer já chamou a atenção dos brasileiros. Para mostrar as dificuldades do mundo LGBT, a atriz Ellen Page visita o Rio de Janeiro, que já foi eleito um dos melhores destinos para o turismo gay do mundo. Mas Ellen diz ter vivido uma das cenas mais assustadoras da vida dela. Durante uma entrevista, um suposto policial carioca, que não é identificado, assume matar homossexuais e se orgulha da homofobia. Para mim, ele é pior do que o bicho. Acho que todo chiqueiro tem que ser limpo. Entendeu? Se entrar na minha frente, eu pego. A atriz, que é homossexual, pergunta se ela também deveria morrer, mas a resposta não é mostrada no trailer. A canadense Ellen Page ficou conhecida pelo filme Juno, ganhador do Oscar de melhor roteiro em 2008. Ela assumiu ser gay em 2014 e desde então luta pelas causas LGBT. Secretaria de Educação apura denúncia de injúria racial em escola da rede estadual no Rio de Janeiro. Márcia tem 45 anos e é professora na rede estadual de ensino há 20 anos.
No dia 15 de dezembro, ela denunciou uma colega de trabalho por injúria racial. Então, quando eu cheguei à sala, que é a sala da direção adjunta, eu me deparei com a diretora-geral, que estava informalmente na escola, passou lá apenas para fazer uma visita, desejar um feliz ano novo para as pessoas, sendo ofendida diretamente pela professora em questão. Eu me coloquei, retirei, convidei a professora que saísse, a diretora que saísse comigo daquele ambiente, porque eu temia por algo mais grave. Ela, ouvindo a minha conversa de acolhida, saiu da sala e passou a me injuriar. Tá? Me fazendo os chamamentos de preta, de feia, de macaca, me ofereceu bananas o tempo inteiro, referindo-se apenas à minha etnia. O caso aconteceu mês passado, mas ganhou repercussão depois de um áudio que teria sido gravado no dia da briga cair nas redes sociais. Nele é possível ouvir a professora proferindo ofensas racistas. Eu sou louca? Pelada. Pelada? Além de macaca, sapatão, né? Fala mais, Juliana, que tem bastante gente ouvindo. Isso, eu também tô esperando a polícia. Eu vou falar pra polícia, os policiais vão rir da tua cara, você sabia? Vamos ver. Eu também quero ver. Vamos ver. Vamos, amiga macaca. Eu sou sua amiga. Tem banana aí? Márcia procurou a polícia, que está investigando a denúncia. A Secretaria de Estado de Educação informou que foi instaurada uma sindicância para averiguar os fatos e tomar as providências cabíveis, e que repudia quaisquer formas de preconceito e discriminação. A injúria racial é considerada crime e tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Esse tipo de caso, ele deve ser sempre comunicado às autoridades policiais. A atitude que ela cometeu é uma atitude criminosa, uma atitude que está tipificada no nosso artigo 140, no parágrafo 3º do Código Penal. Então as pessoas elas têm que sofrer as medidas penais referente ao crime que cometeu. Para a psicóloga Luciene Lacerda, o racismo praticado dentro de uma escola por uma professora pode ter reflexo grave nos alunos e na sociedade. Isso é mais do que uma relação individual, isso é mais do que um racismo individual entre duas pessoas. Dentro de um âmbito de uma instituição, isso de fato faz com que esse grupamento, esse alunado, seja afetado, né, de forma negativa de um conteúdo do racismo para dentro, não só da relação de trabalho, como também para esses alunos. Agora, 18h19, agradecemos a audiência, né, dos espectadores na Bahia, no Brasil, inclusive no mundo também, e vamos agradecer em especial a audiência lá de Salvador, ao Vitor Lopes, Laís Brito e ao Renato Santarém. Muito obrigado pela audiência. Continue com a gente com mais notícias, inclusive no próximo bloco, com oferecimento de Sendinet, Placa 7, Restaurante Piemont. Você vai conferir a atriz mexicana e o narcotraficante El Chapo trocavam mensagens amorosas em instantes. Comercial de cerveja no carnaval é sempre aquela mesma coisa, né? Os mesmos blocos e tal. É legal. Mas pra variar, a Skin esse ano resolveu homenagear os foliões diferentes, como os do bloco Rolinha Preguiçosa. Devagar, hein? Os foliões do Levada do Jeg. Os cineastas do Quero Exibir Meu Longa. Sem esquecer dos alpinistas do Só o Cu Me Interessa. Por quê? Porque sim. Skin, porque é gostosa, porque me leva que eu vou. Sim, porque é Skin. Beba com respeito e moderação. Olha o bloco do pula-corno aí. Academia Pro Fitness. Musculação para todos os públicos. E dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia Pro Fitness. Atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Pro Fitness. Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Pro Fitness. 11 anos de funcionamento. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade.
Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Ok, estamos de volta com mais um bloco do Piemonte News desta quinta-feira e você vai conferir agora uma coisa que é de fazer inveja aos habitantes aqui da Bahia e principalmente aqui de Itaberaba. O Rio de Janeiro, nós sabemos também que é famoso pelo calor escaldante no verão, que passa fácil dos 40 graus. Só que esta semana a cidade maravilhosa ganhou um refúgio para aqueles que gostam de se aventurar por climas polares. Não, isso não é um iglu ou uma caverna congelada da Sibéria. Também não é uma miragem provocada pelo forte calor carioca. A cidade maravilhosa ganhou essa semana um espaço para quem deseja fugir um pouquinho do verão de 40 graus, o Rio S-Bar. A novidade, que segue exemplos de cidades como Londres e outras da Europa acostumadas ao frio, foi montada no estacionamento de um supermercado da Barra da Tijuca. Na verdade, estava bem difícil no começo, agora a gente está vindo bem agasalhado, cada dia a gente está se adaptando mais e a gente está se sentindo já um esquimó aqui. O cliente precisa passar por um processo de aclimatização antes de entrar no bar, onde pode permanecer por até 20 minutos. Roupas pesadas também são necessárias para enfrentar o frio que pode chegar a menos 10 graus, apesar de os termômetros mostrarem às vezes temperaturas bem mais baixas. Os drinks apostam nos pontos turísticos da cidade e ganharam nomes como Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Não, tá bem agradável, assim, uma hora marcar com tudo marcado fica muito mais legal, né? Mas é bastante frio. É bem frio. Jesus. Bem de calça, pelo amor de Deus. As paredes, os bancos, mesas e os copos são todos feitos de gelo no Rio S-Bar, que vai ficar aberto até o dia 12 de março. Durante esse tempo, os proprietários esperam receber cerca de 20 mil visitantes, dispostos a se aventurar pelo frio polar. Realmente é de fazer inveja mesmo aqui a Itaberaba, né? A gente espera que uma atração dessa possa pairar aqui, possa se lembrar aqui de Itaberaba e instalar aqui para a gente curtir um pouquinho desse frio. Mas a atriz mexicana e El Chapo trocavam mensagens amorosas. O chefão do narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán, e a atriz mexicana Kate del Castillo trocaram mensagens por telefone que revelam a admiração mútua e o sonho da artista em conhecer o narcotraficante. Ela negou e afirmou que em breve vai contar a sua versão dos fatos. Depois que vieram à tona mensagens trocadas pela atriz mexicana Kate del Castillo e o traficante Joaquín El Chapo Guzmán, a artista afirmou que as histórias são falsas e que vai contar sua versão em breve. A famosa atriz de novelas que havia elogiado El Chapo em uma carta aberta em 2012 foi a responsável por uma reunião polêmica de Guzmán com o ator americano Sean Penn há 3 meses. Casado e pai de várias crianças, o narcotraficante se dirigia à atriz como a mais bela do mundo e ela revelava o desejo de se encontrar com ele, o que já teria acontecido. As conversas interceptadas pelas autoridades mexicanas foram publicadas pelo jornal Milênio junto a mensagens entre Guzmán e seus advogados. 2 fontes federais confirmaram à AFP a autenticidade dos diálogos. De acordo com um funcionário do governo, a obsessão de El Chapo de se encontrar novamente com a atriz foi um dos fatores que permitiram sua prisão. E ainda com notícias internacionais, o ex-presidente Shimon Peres é hospitalizado em Israel. Ele que foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, de Shimon Peres, que agora tem 92 anos, foi hospitalizado nesta quinta-feira por problemas cardiovasculares. O ex-presidente de Israel, Shimon Peres, foi hospitalizado nesta quinta-feira depois de ter sentido dores no tórax. Ele passou por cirurgia para dilatar uma artéria. O médico pessoal do ex-presidente, Ralph Walden, afirmou que ele está bem e repete o tempo todo que queria manter sua agenda de compromissos. Ele acrescentou que Peres vai ficar sob observação no hospital por vários dias e depois retomará as atividades diárias.
Pérez foi um dos artífices dos Acordos de Paz de Oslo de 1993 e recebeu o Nobel da Paz um ano depois, junto ao ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o ex-presidente palestino Yasser Arafat, ambos já falecidos. O último político em vida da geração dos pais fundadores de Israel, Pérez, ministro e chefe do governo em várias ocasiões, foi presidente do Estado de Israel entre 2007 e 2014. Aos 92 anos, continua muito ativo, principalmente através de seu centro Pérez pela Paz, que promove a coexistência entre judeus e árabes. E grupo vinculado ao EI é suspeito de ataques em Jacarta. Um grupo vinculado com a organização Estado Islâmico é suspeito de ter executado os ataques que deixaram pelo menos 7 mortos nesta quinta-feira em Jacarta. As ações seriam inspiradas nos atentados de 13 de novembro em Paris. Medo no centro de Jacarta. Explosões e tiroteios na capital da Indonésia deixaram 7 mortos nesta quinta-feira, sendo 2 civis e 5 criminosos. De acordo com a polícia, há uma forte suspeita de que os ataques tenham sido executados por um grupo vinculado à organização jihadista Estado Islâmico. Os incidentes classificados pelo governo de atos terroristas deixaram ainda 10 feridos. O principal alvo dos ataques foi um café Starbucks próximo a várias agências da ONU e embaixadas. A rede internacional anunciou o fechamento até nova ordem de todas as unidades em Jacarta. Testemunhas afirmaram ter ouvido pelo menos 6 explosões. As ações começaram pouco depois das 10h30 da manhã no horário local. A polícia anunciou recentemente que desbaratou um atentado suicida planejado para a noite de Ano Novo por supostos extremistas, alguns vinculados ao grupo EI. O presidente indonésio Joko Widodo pediu aos compatriotas que não se deixem vencer pelo medo. O OMS anuncia o fim da epidemia de ebola na África Ocidental. A Organização Mundial da Saúde anunciou oficialmente nesta quinta-feira o fim da epidemia de ebola na África Ocidental. A Libéria, que foi o último país afetado, também está livre da doença. The WHO declares the end of the most recent outbreak of Ebola virus disease in Liberia. Hoje, a OMS declara o fim da mais recente epidemia do vírus ebola na Libéria, surto que foi associado ao aumento dos casos em meados de novembro. Essa também é a primeira vez em que os 3 países da África Ocidental, Guiné, Serra Leoa e Libéria, pararam todas as cadeias conhecidas de transmissão da doença desde o início da epidemia em 2014. O anúncio foi feito 42 dias depois dos resultados negativos para os últimos casos de ebola na Libéria. Em cerca de 2 anos, 28.637 pessoas foram contaminadas e 11.315 morreram vítimas da doença. Mas a Organização Mundial da Saúde advertiu que o trabalho não terminou e indicou que novos focos são esperados. Este foi o surto mais grave e letal desde a identificação do vírus há 40 anos. A epidemia foi declarada em dezembro de 2013 no sul da Guiné e depois se propagou rapidamente para a Libéria e Serra Leoa, os 3 países mais afetados. 10 nações registraram casos, incluindo Espanha e Estados Unidos. A OMS afirmou ainda que vai usar a experiência com o ebola para combater problemas futuros. 18h30. Agora vamos com as notícias esportivas com oferecimento de Animed, Skin Brasil Quirim e Academia Pro Fitness. E Cruzeiro conquista a vaga nos pênaltis pela Copa São Paulo. Mais 6 equipes se classificaram ontem para as oitavas de final, inclusive o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente contra o Marília com este golaço de Dudu. Logo depois, Brunão empatou a partida. No final do primeiro tempo, Andrei fez 2-1 para o Cruzeiro. Mas logo após o intervalo, Elivelton deixou tudo igual novamente. O empate levou a partida para os pênaltis. 2 cobranças do Marília terminaram nas mãos do goleiro Lucão, do Cruzeiro. A equipe mineira não desperdiçou nenhum pênalti e venceu a disputa por 4-2. Na próxima etapa, o Cruzeiro enfrenta o Ceará, que também se classificou ontem, depois de vencer o Joinville de Santa Catarina por 3-2.
O ituano atropelou o Grêmio em Itu e ficou com a vaga. Andrei abriu o placar. No segundo tempo, Wesley ampliou. E Luiz Henrique aproveitou um rebote para fazer o terceiro. Placar final, Ituano 3, Grêmio 0. Na próxima fase, a equipe paulista enfrenta o Avaí de Santa Catarina, que venceu o Primavera de São Paulo nos pênaltis por 4-2. Bala fez o gol da vitória do Sport sobre o Juventude. O resultado deu a vaga para o clube pernambucano, que agora vai enfrentar o Mirassol. O time do interior de São Paulo se classificou ao vencer o Vila Nova de Goiás por 3-1. E jogador Wendel Lira voltou ao Brasil e foi recebido com festa, logicamente. Na última segunda-feira, como todo mundo sabe, o atacante ganhou o prêmio Puskás da FIFA de gol mais bonito do mundo. Vieram prestigiar e receber o atacante Wendel Lira, o dono do gol mais bonito de 2015. Às 4h da tarde, o jogador desembarcou e já na chegada foi recebido pelos amigos e familiares. Ainda é um sonho que eu estou vivendo, acho que nem no meu melhor sonho eu pude imaginar isso. Então eu tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Esse aqui não é um prêmio do Wendel Lira, esse aqui é o prêmio do Estado de Goiás, é o prêmio do Brasil, porque desbancar o Messi mundialmente, acho que isso não é uma coisa só nossa, só o brasileiro pode conseguir fazer um feito desse. O dono do gol mais bonito de 2015 já tem data marcada para voltar aos gramados. No próximo dia 31, o Wendel Lira e o Vila Nova estreiam no estadual contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. Daqui para frente tem que treinar mais, também tá muito mais preparado para poder render mais em campo. E a abertura das Olimpíadas Rio 2016 conta com audições de elenco. As audições de elenco de 2016 seguem com foco na preparação da abertura do evento. Na abertura é dança, então dança é comigo mesmo. Foi bem divertido, foi muito gostoso. Todos os profissionais envolvidos, assim, muito empenhados, muito queridos, foi muito gostoso. Eu cheguei aqui, o pessoal foi super receptivo, me deixou super à vontade, então foi bem fácil, assim. Muito bom participar do ensaio, foi uma experiência única. Foi uma experiência, só essa experiência já vale. Eu estou empolgado e estou no meio e vou nessa. Eu vou gostar muito de passar por essa experiência. E Jerome Valk é demitido da FIFA. Esse caso de escândalo que está tomando conta e repercutindo também no mundo dos esportes. O ex-secretário-geral, que era o braço direito do presidente afastado, Joseph Blatter, é demitido da FIFA. Vamos ver a matéria. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira em um comunicado oficial e tem efeito imediato. Jerome Valk estava afastado das funções provisoriamente desde o ano passado por suspeita de corrupção no esquema de venda de ingressos da Copa de 2014 no Brasil. Ele também é acusado de envolvimento no suposto pagamento de propina ao ex-dirigente da CONCACAF, Jack Warner, em troca de apoio à África do Sul para ser sede da Copa de 2010. Valk esteve no Brasil várias vezes para acompanhar os preparativos da última Copa do Mundo e ganhou as manchetes ao dizer que o país precisava de um chute no traseiro para agilizar as obras. De acordo com a FIFA, o alemão Markus Kattner continuará como interino no cargo de... E relatório diz que corrupção é parte integrante da Agência Mundial Antidoping. A Agência Mundial Antidoping divulgou nesta quinta-feira um novo relatório sobre o escândalo de doping envolvendo atletas, federações nacionais e dirigentes da Federação Internacional de Atletismo. Camuflagem de casos de doping, suborno para escolha de sedes e extorsão de atletas. O segundo relatório da Agência Mundial Antidoping afirma que a corrupção era parte integrante da Federação Internacional de Atletismo. A UADA ressalta que a federação não tinha como não estar ciente dos casos orquestrados pelo ex-presidente Jack Lamine, que renunciou ao posto em agosto do ano passado. Sebastian Coe, atual presidente da entidade, assistiu à apresentação do relatório.
Mesmo sob a acusação de que a IAAF sabia dos casos, o autor das denúncias, Richard Pound, apoia Cole para liderar as mudanças na Federação Internacional de Atletismo. I'm very, very grateful to the Independent Commission. Estou muito grato ao trabalho realizado pela Comissão Independente. Tudo foi feito com responsabilidade e nos ajuda a implementar os processos de reformas. In our own reform process, many of the recommendations that are contained in the report today. Muitas das recomendações do relatório, assim como as recomendações de Pound, vão ser analisadas com muito cuidado. No momento apropriado, vamos absorvê-las no nosso processo de mudança. Esta é a segunda parte do relatório da Comissão de Investigação Independente da UADA sobre doping e corrupção no atletismo. A primeira, publicada em novembro, desvendou um sistema organizado de doping na Rússia, que ameaça a participação do atletismo do país na Rio 2016. Agora, 18 horas e 37 minutos, você vai conferir no próximo bloco, com o oferecimento de X Games e Pizzaria Maravilha. Ministros e representantes de Estado discutem ações contra a Aedes aegypti. Voltamos em instantes. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Academia Pro Fitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia Pro Fitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Pro Fitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Pro Fitness, 11 anos de funcionamento. Comercial de cerveja no carnaval é sempre aquela mesma coisa, né? Os mesmos blocos e tal. É legal. Mas pra variar, a Skin esse ano resolveu homenagear os foliões diferentes, como os do bloco Rolinha Preguiçosa. Devagar, hein? Os foliões do Levada do Jeg. Os cineastas do Quero Exibir Meu Longa. Sem esquecer dos alpinistas do Só o Cu Me Interessa. Por quê? Porque sim. Skin, porque é gostosa, porque me leva que eu vou. Sim, porque é Skin. Beba com respeito e moderação. Olha o bloco do pula-corno aí. Ministros e representantes de Estado discutem ações contra o Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, assegurou o compromisso de que vai visitar todas as casas no Brasil até final de janeiro e destacou as ações realizadas juntamente com o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento de Vacinas contra o Zika vírus. A
Avaliação e controle do plano de enfrentamento à microcefalia. Durante a reunião foram discutidas estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, responsável pelo atual surto de microcefalia no país. O ministro da Saúde reafirmou o compromisso de visitar todas as casas do Brasil até o final de janeiro. Ele destacou ações bem-sucedidas em cidades como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde as visitas dos agentes são monitoradas por aplicativos de celular que usam GPS, e em Águas Brancas, no Piauí, onde os agentes usam selos verdes para identificar casas livres de focos e vermelhos para casas onde ainda há criadouros do mosquito. Nosso objetivo é desenvolver todas as ações em todos os lares do Brasil, em todos os terrenos baldios, terrenos abandonados, casas fechadas, para não deixar o mosquito nascer. O ministro da Saúde também comentou que o governo está coordenando ações com institutos de pesquisa para estudar o desenvolvimento de vacinas contra o Zika. Nós estamos em contato com os laboratórios internacionais, com os nossos laboratórios aqui no Brasil, para a gente desenvolver em tempo recorde a vacina contra a Zika. É uma vacina muito mais simples de ser desenvolvida do que a vacina da dengue. Mesmo sendo mais simples e a gente tendo uma esperança maior no desenvolvimento da vacina da Zika, mesmo assim levará alguns anos. E aí, enquanto a vacina não chega, é não deixar o mosquito nascer. E também de uma vacina contra a dengue. O Instituto Butantan, em parceria com o NIH dos Estados Unidos, está desenvolvendo uma vacina que, pelos relatos que passam para a gente, os pesquisadores, os cientistas, nós não somos da área, é uma vacina muito promissora, porque tem um índice elevado de imunização e seria em uma única dose. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente poderá ter dentro em breve essa vacina para ser utilizada. Até o final da semana, os ministérios se reunirão com todas as salas estaduais que centralizam as ações de combate ao Aedes aegypti. O Exército Brasileiro tem participado ativamente das ações nos estados onde já foi requisitado. O Exército está ali pronto para levar essas equipes a todas as regiões, então é o transporte do Exército, mais os soldados do Exército, para que ele possa ajudar também no combate. Então ele está sendo capacitado por estados e municípios, se for necessário, para que ele também possa atuar nesse combate, no identificar o local e também colocar o larvicida. Então o Exército está pronto para apoiar na demanda que vier dos municípios e dos estados. Essa é a determinação da presidenta Dilma. Mais de 2/3 dos focos de mosquito estão localizados dentro das residências. É por isso que José, que é jardineiro, não dá espaço para o mosquito nascer. Aqui é tudo bem cuidado, todos os dias a gente vira os pratos das plantas, coloca areia nos fundos das tampas, né? E é tudo bem cuidado. A gente tem o maior cuidado para não juntar o foco da dengue. E veja quantas anda o desenvolvimento tecnológico no mundo. Aplicativo promete identificar emoções de animais. Você é capaz de perceber quando seu animal de estimação está feliz, desconfortável ou quer brincar? Pois é, uma tecnologia japonesa promete ajudar os donos a identificar emoções de cães e gatos. Uma empresa japonesa desenvolveu um dispositivo que promete identificar as emoções de cães e gatos. Segundo o fabricante, um sensor que fica na coleira dos bichos é capaz de identificar 40 tipos de movimentos que determinam se os animais estão felizes, relaxados, se querem brincar ou estão incomodados. As informações são traduzidas para os donos por um aplicativo de smartphone ligado ao equipamento. Como os dados sobre as atividades diárias do animal de estimação são armazenados, podemos facilmente compreender a sua saúde para saber se estão doentes, machucados ou se estão ficando velhos. Atualmente, o dispositivo só funciona quando os donos estão por perto, mas o fabricante pretende tornar possível monitorar as emoções dos animais à distância. A tecnologia está sendo exibida na Wearable Device Expo em Tóquio. Mais de 200 empresas do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e de outros países estão reunidas na feira para apresentar suas mais recentes inovações.
E hoje é um momento especial para os baianos, né, principalmente para as pessoas devotas do catolicismo, hoje comemorando a lavagem do Bonfim, né, que se repete desde o século XVIII por conta de um livro de ouro. Então você vai conhecer agora essa história. A Igreja do Senhor do Bonfim tem mais de 250 anos. Está localizada em uma colina no bairro que leva o mesmo nome do santo. Nossos pais conduziste à vitória. Um livro no interior da igreja contém os nomes dos fiéis que ajudaram a erguer esse monumento do século XIX. Há muitos anos o povo contribui, e foi o povo justamente, foi o fiel do Senhor do Bonfim, que ajudou a construir a igreja, que ajudou a construir o largo, as casas dos romeiros, essa avenida bonita aqui, os Dendezeiros, o Porto dos Mastros, há mais de 200 anos. Então a Basílica hoje tem 270 anos. E durante 270 anos o povo da Bahia vem contribuindo nesse livro de ouro. O Santuário do Bonfim foi erguido no ano de 1754. De lá para cá, muitos devotos do santo padroeiro da Bahia passaram para agradecer. Algumas passagens da Bíblia que contemplam o Evangelho acaba confortando o nosso lar mental, e sempre que coincide no perímetro que eu trabalho, passo aqui para estar me alimentando e purificando a alma. É graças ao auxílio financeiro de pessoas como Danilo que a igreja se mantém. Nós mantemos a Basílica. É uma grande casa do povo baiano aqui e custa caro. A Igreja do Bonfim, ela fica aberta das 6 da manhã até às 6 da tarde durante o ano todo. É a única igreja da Bahia que faz isso. E agora no verão, entre o 1º de dezembro e 28 de fevereiro, ela fica aberta até às 21 horas. O livro de ouro é tão antigo quanto a própria igreja. A contribuição do povo da Bahia existe desde o ano de 1745. Paulo Roberto é devoto do Senhor do Bonfim e se sente feliz em poder estar em um local como esse, fazendo suas orações. Aqui é puro, aqui é singelo, aqui é divino. Então Jesus é o Filho de Deus, né? Então nada melhor do que você estar presente num santuário desse, abençoado, né? Muito acreditado pelas pessoas, e as pessoas que creem vêm ao Bonfim. E durante séculos, uma consulta médica envolveu o contato pessoal, mas a visita ao doutor pôde ser substituída com a chegada da internet, do telefone celular e de ferramentas digitais, além das redes sociais. Ir ao médico. Depois de séculos, isso não envolve necessariamente um contato pessoal. A visita foi substituída com a chegada da internet, do telefone celular, de ferramentas digitais e das redes sociais. Graças à medicina conectada, o paciente pode fazer uma consulta à distância por videoconferência. O médico verifica a saúde do paciente com a ajuda de dispositivos conectados. Isto inclui balanças que transmitem o peso e aparelhos que medem o nível de oxigênio no sangue, a pressão e a glicose. Aplicativos para smartphones, tablets e relógios conectados completam este arsenal. As pesquisas também se beneficiam dos avanços na saúde conectada, reunindo dados de milhões de pessoas para comparação. Este volume de informações ajuda a identificar e entender as causas de várias doenças complexas. A prevenção é outro componente importante. Um paciente pode ser avisado sobre uma doença antes mesmo de desenvolver os sintomas, ganhando tempo para se tratar. A preocupação com a revolução digital e a coleta em massa de dados é o risco do fim da privacidade do paciente. E acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira com a Maria Clara Machado. Áreas de instabilidade voltaram a ganhar força pelo interior do Nordeste e provocaram chuvas intensas em grande volume, especialmente no interior do Maranhão e do Ceará. Mas já nesta sexta-feira, essa instabilidade perde força. O sol volta a predominar, faz calor à tarde e acontecem algumas pancadas de chuva entre o oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. No Ceará, o tempo fica bem aberto. Chove de forma passageira entre o estado e o litoral da Bahia. E áreas de instabilidade que avançam do mar provocam chuva a qualquer hora sobre o Rio Grande do Norte, leste da Paraíba e de Pernambuco. A mínima prevista em Natal é de 23 graus,
24 em João Pessoa. Em Salvador, máxima de 33 graus, máxima de 32 graus em São Luís. Já no fim de semana, as áreas de instabilidade voltam a provocar pancadas de chuva. E queremos ressaltar a importância da audiência que nós estamos recebendo, a equipe da TV Piemonte tem recebido durante todo esse tempo, né? O quão é importante, o quanto estimulante para que nós possamos fazer o melhor trabalho, né? Queremos agradecer especialmente para o Vitor Lopes, para a Laís Brito e o Renato Santarém, que estão em Salvador, e também para todas as pessoas do resto da Bahia, aqui de Itaberaba, do Brasil e com certeza também do mundo, né? Que estão querendo saber os acontecimentos da cidade, do Brasil e do mundo, e faz com que nós façamos o melhor trabalho possível. Então vamos agora à última notícia, uma notícia nada boa, na verdade, para quem acompanha filmes, vai realmente sentir o peso desta notícia, a morte do ator Alan Rickman, o ator britânico que é um especialista em papéis de vilão e que apareceu nos filmes da franquia Harry Potter e também em Duro de Matar. Ele morreu aos 69 anos de um câncer. A informação sobre a morte do ator Alan Rickman foi repassada pela família à imprensa nesta quinta-feira. O britânico encarnou o professor Severus Snape nos filmes do menino bruxo Harry Potter. Mas a fama veio antes com o papel do vilão Hans Gruber, que enfrentava Bruce Willis em Duro de Matar. Ao longo da carreira, atuou em mais de 40 filmes e em uma série de obras teatrais. Ele ganhou um Globo de Ouro pelo papel na minissérie de televisão Rasputin. Rickman também foi premiado com um BAFTA, o Oscar britânico, por sua interpretação do xerife de Nottingham em Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. O último trabalho dele foi a montagem de Ligações Perigosas, o clássico da literatura erótica francesa. E com essa notícia nós encerramos então a programação, a edição do Piemonte News desta quinta-feira. Uma ótima noite para vocês e até a próxima.